O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração do homem que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas são más e saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um instante. Que bom podermos refletir continuamente a palavra de Deus, que deve cair no bom terreno do seu coração e produzir frutos. Estamos encerrando o mês vocacional. Hoje, particularmente aqui, em geral, celebrado o dia do catequista, que nós celebramos no domingo passado. Hoje aqui dedicamos aos leigos consagrados. E temos aqui na nossa comunidade, em nosso meio, pessoas que assim, num instituto de vida consagrada secular, já há décadas se consagraram e vivem no mundo irradiando a palavra de Deus que ilumina os recônditos da sociedade e também de dentro de cada um de nós. Percorremos este mês e os domingos passados o itinerário de João 6 e o ensinamento de Jesus que se auto-revela como o pão da vida. Agora estamos em Marcos 7 e Jesus dando um ensinamento e mostrando-se como aquele que deve ser o centro da religião. O povo, a religião naquela ocasião, se prendiam demasiadamente, especialmente aqueles que deveriam ensinar, os mestres e doutores da lei, a partir do exemplo, criavam uma religião muito enrijecida pelas leis e pelas normas. E sabemos, claro, que estas normas aqui mencionadas no Evangelho, sobre a higiene das mãos, de lavar a louça e tudo mais, eram leis impostas por uma ocasião de higiene. Hoje a gente entende bem isso. A gente não precisa de normas religiosas para isso.
Haja visto que, neste tempo de pandemia, nós estamos percebendo o que causa se nós descuidarmos das normas e do costume da higiene. Pode causar um grande mal e morte, inclusive. Mas as normas essenciais da religião, Jesus então toma de fora e introduz para que possamos entender o ponto central da nossa fé. É não somente prestar culto com palavras, mas sim honrar com o coração. E veja que grande obra é esta que Jesus está mencionando: honrar a Deus com o coração, e não somente com as palavras, e nem tão somente com meras obras. O diferencial da Igreja de Cristo é exatamente a obra do coração. Quando vamos aprender isto? Quando São Tiago diz que a religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, nós escutamos longos discursos externalizando a regra novamente. Jesus internalizou e nós somos peritos em fazermos discursos para externalizar institucionalmente as obras. Não é assim. Se a igreja é a maior benfeitora da humanidade de todos os tempos, é porque ela procura viver à luz e segundo o seu fundador, a parte mais importante, que é honrar a Deus com o coração. Porque obras externas, qualquer ONG pode fazer. Não estou desmerecendo os trabalhos sociais, não. Jamais. Mas o que a palavra de Jesus diz, o que ele mesmo ensina é que cada coisa deve estar no seu lugar. E nós temos tanta dificuldade disso. Queremos viver as vaidades de mostrar as obras que fazemos para dizer que assim somos religião. Não é isso que Tiago disse. Cuidar dos órfãos e das viúvas significa dar a vida pelos indefesos, como fez Jesus. E Jesus fez essencialmente, poderia dizer até somente, aquilo que é honrar a Deus com o coração. Ou você viu escrito em algum lugar que Jesus fundou alguma ONG? Não. E temos medo de falar isso. Ficamos inibidos em dizer que a espiritualidade, a honrar a Deus com o coração é mais importante do que os frutos que deve prescindir disso. Por quê? É radical. Tentar imitar Jesus. E porque não conseguimos, então eu quero de forma precipitada mostrar a minha obra. E dei um pedaço de pão para alguém e digo que isso é a essência da religião. Não o é. Fazer o bem, cuidar dos irmãos na sua necessidade mais básica deve ser um dever nosso como resposta, como consequência de uma obra sublime que é honrar a Deus com o coração. E é isso que também está dizendo Moisés, na primeira leitura que ouvimos hoje, acerca de uma grande nação que tem como critério fundamental seguir as leis e os decretos por amor a Deus. Seguir e buscar praticar a palavra por amor a Deus. Isto é primordial.
Isto é fundamental. Portanto, irmãos e irmãs, não tenhamos medo de primeiro e permanentemente honrar a Deus com o coração e tenhamos a certeza que assim, deste amor a Deus, observado pelos nossos esforços contínuos, porque Deus não nos honra por aquilo que nós produzimos, meramente pelos resultados que a gente oferece, mas sim porque os resultados que prescindem da vida religiosa prescinde exatamente do amor que expressamos ao Senhor. E este é o núcleo da religião. Por isso, nos esforcemos para continuar honrando nosso Deus com o coração, com as palavras, com os gestos. E assim a igreja continuará sendo como fruto de um bom terreno do coração humano, a mais importante, a mais vasta instituição que, com amor, cuida dos órfãos e das viúvas, porque é um povo que busca de coração sincero amar, imitar, seguir a Jesus. Amém.